Bom dia, boa tarde, boa noite ou simplesmente boa madrugada. Seja bem-vindo ao meu canal Curiosos Digitais. E se você clicou no vídeo porque você é interessado em saber um pouquinho mais sobre esse grande artista norte-americano, Wiz Khalifa. E se você já gostou da ideia do vídeo, não deixe de se inscrever no canal para dar uma forcinha extra para eu poder trazer mais conteúdos. E, é claro, deixe seu like para ter mais visibilidade ao vídeo. E claro, também comente, ter sugestões de qual artista que você gostaria que eu trouxesse no próximo vídeo. E enfim, compartilhe o canal com seus amigos, cachorros, família, etc. Wiz Khalifa. Seu nome oficial é Cameron Gibril Thomas, nascido no dia 8 de setembro de 1987, atualmente com 34 anos. Nascido em Minot, Dakota do Norte, nos Estados Unidos da América, fazedor de hip hop, trap e R&B. Sua ocupação na vida é de ser cantor, compositor e ator. Já esteve em uma relação conjugal em 2013 a 2014 com Amber Rose. Está ativo na música desde 2006. Em 2006, Cameron Gibril Thomas, mais conhecido como Wiz Khalifa, lançou seu álbum de estreia, denominado Show and Prove. Em 2007, assinou pela gravadora Warner Bros. Records. Sua canção Say Yeah ficou bem colocada nas paradas musicais de 2008, como na Rhythmic Top 40 e na Billboard Rap Songs, recebendo airplay das rádios, e assim ele começava a se consagrar no mundo artístico como um potencial e futuro artista. E já na Warner Bros., Khalifa realizou seu segundo álbum de estreia, Dare or Not Dare, isso em finais de 2009, mais especificamente em novembro daquele ano. Tendo ganhado muita visibilidade e realizou várias mixtapes na mesma época. Em 2010, ele entrou na gravadora Atlantic para realizar seu terceiro álbum de estúdio e o primeiro majorado por um selo intitulado Rolling Pepper, que conta com participações de Currency e Chev Woods no single Black and Yellow, que chegou ao primeiro lugar na Billboard Hot 100, o que deu aquela fama internacional, para não dizer fama mundial ao rapper. Os pais de Khalifa serviam as Forças Armadas e se divorciaram quando ele tinha por aí 3 anos, e por causa disso ele acabou morando em vários sítios como Alemanha, Reino Unido e Japão, antes de se instalar em Pittsburgh, na Pensilvânia, isso já nos Estados Unidos da América, onde ele participou da escola Tyler's Old Vice, de onde também saiu o artista Mac Miller. Seu nome artístico é derivado de Khalifa, uma palavra árabe que significa sucessor, e Wiz, que é uma abreviação de Wisdom, que significa sabedoria no inglês, e foi assim encurtado para Wiz Khalifa, que assim significa sucessor da sabedoria. Quando ele tinha 15 anos, declarou a Sniper.com que o nome também veio a ser chamado de Wiz Jovem, porque ele era bom em tudo que fazia. E já em 21 de fevereiro de 2013 nasceu seu filho chamado Sebastian Tyler Thomas, que também foi apelidado pelo seu próprio pai de The Bush. Agora vou detalhar um pouquinho, a carreira de Wiz Khalifa. Bom, de 2004 a 2009 ele fez suas primeiras mixtapes. Em 2004, ao participar de uma mixtape com novos artistas de Pittsburgh, Wiz Khalifa chamou a atenção do presidente da Rostrum Records e aos 16 anos começou um processo de desenvolvimento na gravadora. Já em 2005 lançou sua primeira mixtape, Prince of the City, Welcome to Pennsylvania. No ano seguinte lançou seu primeiro álbum independente, Show and Prove, e também foi declarada pela revista Rolling Stone um artista para assistir. Já em 2007 assinou um contrato com a Warner Bros. E lançou outras mixtapes. O single Say Yeah, o primeiro pela Warner Bros., deu reconhecimento ao rapper. Logo em seguida já começou a se apresentar com outros rappers de elite
E em 2009 lançou outras mixtapes, incluindo o Fly, junto com o rapper Currency. Também lançou no mesmo ano o segundo álbum independente, There or Not There, que apareceu na parada da Billboard R&B Hip Hop Albums. Já de 2010 a 2011 assina contrato com a Atlantic e também lança o álbum Rolling Paper. Khalifa nesse período também se apresentou em vários festivais como o CMG Music Marathon e o Sots Music Festival. No ano de 2010, a mixtape lançada por ele, Crush e Orange Juice, foi número 1 no Trading Topics, constituindo assim uma carreira de sucesso. Khalifa continuou se apresentando com veteranos de rap e posteriormente, depois de assinar contrato com Atlantic Records, lançou o single Black and Yellow, produzido pela renomada produtora Stargate. O single se tornou um sucesso, alcançando ótimas posições nas paradas musicais de todo o mundo. Em março de 2011, Khalifa lançou seu primeiro álbum de estúdio, Rolling Paper, que chegou ao segundo lugar na Billboard 200, conseguindo disco de ouro nos Estados Unidos da América. Já em 2012, ele apresenta o álbum ONEFC e Bleach Hollywood. Em 2012, isto no dia 11 de abril, Khalifa anunciou que lançaria seu segundo álbum de estúdio pela Atlantic Records, intitulada Only Nigga in First Class, que foi abreviado como ONEFC para a liberação de mercados tradicionais. ONEFC estreou na segunda posição da Billboard Hot 100, com 131 mil cópias vendidas na primeira semana de vendas. O álbum gerou 2 singles, como Work Hard, Play Hard e Remember You, ambos recebendo boas aclamações comerciais. Já em 24 de junho de 2013, Khalifa anunciou que seu terceiro grande álbum de estúdio, Etiqueta, seria intitulado Black Hollywood e seria com a colaboração de Millie Cruz e Juicy J. Em maio de 2014, lançou sua 12ª mixtape, intitulada 28 Grams, um dia depois de sair da prisão por posse de maconha. 19 de agosto de 2014, lança o álbum Black Hollywood. O primeiro single, With Them Boys, teve um enorme sucesso e foi nomeado como melhor canção de rap do Grammy Award. O álbum estreou como o número 1 da Billboard 200, tendo vendido 90.453 cópias na primeira semana nos Estados Unidos da América. Em sua segunda semana, caiu o número para 6 na parada, vendendo 30 mil cópias, elevando seu total de vendas do álbum para 121 mil cópias. No Canadá, estreou no número 1 no Canadian Albums Charts, vendendo 5.300 cópias. Khalifa voltou novamente ao número 1 da Billboard Hot 100 com a canção See You Again, com participação de Charlie Puth, parte da trilha sonora do filme Fast and Furious 7. E no dia 11 de julho de 2017, o single alcançou um marco histórico e se tornou no clipe mais visto de todos os tempos na plataforma de vídeos online YouTube, deixando para trás Gangnam Style do sul-coreano PSY. Bom, em termos de discografia, Wiz Khalifa já lançou Show and Prove em 2006, There or Not There em 2009, Rolling Paper em 2011, ONEFC em 2012, Black Hollywood em 2014, Khalifa em 2016, Rolling Paper 2 em 2018. Já em termos de mixtape lançada, Prince of the City, Welcome to Crystalvania em 2005, Prince of the City 2 em 2007, Ground Season em 2007, Star Power em 2008,
How Fly com Currency em 2009, Flight School em 2009, Burn After All em 2010, Crunch e OG em 2010, Cabin Fever 2011, Tyler All Device em 2012, Cabin Fever 2 2012, Cabin Fever 2 no DJ em 2012, 28 Grams 2014, 28 Grams no DJ em 2014, Cabin Fever 3 em 2015, Low Show Fly Later em 2017, 2009 e 2019. IPs lançadas: Talk About in the Morning com Ty Dolla Single 2015, Trey Rollers 2017, Kosh OG 7 Hair Anniversary 2017, Bang Rips 2017. Álbuns em colaboração: Make It Devin Go to High School com Snoop Dogg em 2011. Ele já conquistou vários prêmios ao longo de sua carreira, como o Artista Revelação, Recruta do Ano e também Canção do Ano com Black and Yellow. E assim foi o Wiz Khalifa. Não deixe de se inscrever no canal para dar aquela forcinha extra, chegando aos 15 mil inscritos. E também, é claro, deixe seu like para ajudar aí o vídeo a ser divulgado. Comente, dê sugestões que eu vou estar aqui lendo tudo e vendo o que vocês querem para trazer nos próximos vídeos. E também, claro, compartilhe o canal para poder bater mais rápido a meta de 15 mil inscritos.